é tipo cenas dos próximos, é tipo comercial. Aqui nessa hora você vai colocar uma propaganda, né? Que você vai ter verba para isso. Estou procurando alguém que faça esse intervalo comercial e que pague. Ó o Lázaro, ó o povo entrando. Lázaro, O Leozinho Bertolini. incrível. Ó, o Russinho tá aí também. O Russinho entrou. Então, o que estava falando, essa coisa que eu sou autodidata e tudo, que eu preciso de uma pessoa mais inteligente do meu lado, é porque o meu processo de criação é mais conflituoso, porque eu fico botando problemas, né? Então eu fico querendo resolver a cena com problemas. Que fonte de luz, o que pede, como, porque eu faço um mapeamento de tudo no espaço, né? Então, com esse mapeamento, eu preciso acompanhar a narrativa, acompanhar a cena. Então, assim, tudo tem que estar individual. Os canais para eu ter muitas possibilidades e tudo. Isso, assim, em pequena, média ou grande escala, o pensamento é o mesmo. Em pequena, pior ainda, porque a coisa vai ficando mais complexa, né? Porque você tem que surpreender, você tem que contar a coisa de uma forma bonita, etc, etc. A complicação do meu trabalho vem na gravação. E essa gravação, eu não decido na hora aquilo que vai acontecer. Aquilo veio do processo de ensaio. Eu sou bem racional nesse sentido, assim. Aliás, isso foi ótimo antes falando com o Guilherme, quando a gente estava fazendo a live lá, e foi quase uma sessão de análise, porque no final foi assim, não, você não deixa espaço para... Não, realmente eu não deixo, é muito racional a forma, porque eu aprendi a, a ser objetivo no trabalho, assim, em todos os sentidos. Para quem não me conhece, assim, eu trabalho muito com ópera, estou repetindo isso, mas foi depois dos comerciais, né? Eu trabalhei 11 É o anos no Caetano festival, Vilela. sou Caetano Vilela, eu trabalhei 11 anos no Festival Amazonas de Ópera, meu último ano lá foi 2009, e depois eu trabalhei 8 anos no Festival de Ópera do Teatro da Paz, em Belém. Os 2 festivais de ópera que tem no Brasil são no norte do país. Então, eu trabalhei 11 anos em um e 7, 8 anos no outro. Então, assim, a minha experiência de festival, assinando muitas luzes e trabalhando em Manaus, principalmente. Em Manaus, porque Belém não tinha esse caráter internacional assim, mas em Manaus era com muitos diretores estrangeiros, eu assinava a luz de todas as óperas, né? E os diretores precisavam me conhecer, porque não podiam trazer iluminadores por várias questões, né? Por custo, etc, etc. Então a gente fez um formato de festival onde a gente otimizava a equipe. E eu era o iluminador que assinava a luz de tudo nesse período. Quando você trabalha num festival assim e é grande e muitas cabeças diferentes e processos artísticos muito distintos e tudo, e o meu trabalho, que era de coordenar essa minha equipe, e esse trabalho imenso de luz com os técnicos locais e equipamento, etc. E tudo, você tem que ser muito objetivo. Então, assim, eu tinha um esquema de trabalho onde eu estava acompanhando todo o processo de ensaio desde o início, enquanto o meu assistente estava resolvendo problemas técnicos no teatro, desde coordenação de equipe até separando material, fazendo as licitações, junto com a produção, as licitações, aquela coisa toda, para que eu me focasse no trabalho mais artístico, vamos dizer assim. Quando eu começo o processo de gravação, depois que eu subi todo o equipamento, afinei, tudo, quando eu entro para gravar, eu já tenho tudo marcado, tudo decupado, cronometrado. Eu já tenho
tempo daquelas cenas. Eu trabalho em kill, né? Eu não trabalho em submaster e tudo, trabalho tudo em kill. Então isso, antes, quando eu não tinha noção de música, nem de partitura, nem de nada, ainda não tenho, porque eu não sou músico, mas aprendi de uma maneira rudimentar o básico, mas eu andava com um cronômetro no pescoço. Então eu pegava a partitura, acompanhava aquilo, marcava na barra, assim, onde poderia ter o efeito, quanto tempo que ia ter aquele efeito, in, out, o que era follow, o que era link, então tudo isso vai separado. Eu faço um relatorinho bonitinho, separado, e quando eu sento na mesa, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não vou decidir na hora. É óbvio que acasos acontecem, para mim são raros, mas acontecem alguns acasos. O ângulo não deu certo do equipamento X, o diretor viu que o cenário estava numa escala que ele não imaginou, e tudo aquilo que a gente conversou mudou, porque a escala mudou, ou o que estava na direita foi para a esquerda, aquelas coisas básicas que acontecem, que na ópera é chique, porque chama mise en place, é quando você coloca o espetáculo no espaço. Então, assim, quando acontece tudo isso nessa... E que o musical se apropriou desse mise en place. Exatamente, vem tudo da ópera, gente. E aí, quando você tem essa mise en place toda, você consegue entender, visualizar o que vai modificar, mas isso é antes do processo de gravação, né? Então, assim, quando eu chego, eu já tenho as ideias muito claras do que eu quero. Né? Então para mim, esse processo é complexo porque é ali que eu preciso ver essas ideias acontecendo. Por outro lado, o fato de eu ter tudo muito decupado, muito racional, o equipamento no lugar certo, na hora certa, eu tenho efeitos que eu uso uma vez, 20 segundos, 15 segundos, e olhe lá. Que é o mundo ideal, né? Que é o ideal, tem coisa que eu guardo e falo assim, não, isso é só para esse momento, eu não uso mais, entendeu? Ninguém vai ver uma luz minha eu usando 5 vezes a mesma coisa só porque é bonito, não, tem um motivo, enfim. Quando dá uma treta, quando o que eu imaginei não vai acontecer, quando o cara que está na mesa ali não está conseguindo realizar aquilo que eu quero, por vários motivos, porque é impossível, porque ele não tem domínio da mesa, ou porque aquilo que eu imaginei não acontece, ou porque aquele equipamento não é adequado, não sei o quê, eu estou assim, em 10 segundos, eu já tenho outra ideia. Eu não sofro por isso. Eu não tenho apego a uma coisa tipo fazer aquele iluminador histérico que eu quero isso, vai ser isso, vai ser... Imediatamente eu já mudei de ideia. Se eu sento na mesa e eu começo a gravar e eu percebo por vários motivos que a coisa não está acontecendo, por vários motivos, ou que pode acontecer, mas precisa de tempo, eu não tenho aquele tempo, eu passo imediatamente para outra coisa. Eu passo imediatamente, eu não tenho menor, assim, raríssimas vezes é uma coisa muito importante, eu abri mão. Então, assim, o fato de eu ter tudo muito organizado e acompanhar todo o processo de criação muito próximo ao diretor, eu sou muito presente nos ensaios. Me dá uma intimidade com a obra que eu só trabalho com gente, 98% das vezes, onde eu possa dialogar assim, francamente, assim, tipo, onde eu consigo virar para o cara e falar assim, olha, isso não dá, isso tem que ser assim ou assado, ou vamos mudar, ou o que você imaginou eu não consigo executar, eu consigo executar sim. Então, assim, por eu ser diretor também, então eu tenho uma outra visão da coisa, eu entendo o que o diretor está fazendo. E isso, por um lado, embora me ajude, pode me atrapalhar, assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque é delicado, né?
Eu acho que ela está dentro disso. Eu, por exemplo, adoro assistir ensaio. Eu gosto de estar mesmo com o elenco, gosto de estar com a equipe criativa, com o diretor. Quando você está dirigindo a ópera e você também vai criar a luz dessa ópera, como que é essa relação você com você? Primeiro que não é conflituosa, porque eu já dirijo, quando eu começo a estudar a ópera, eu vejo luz, né? Então eu já sei que tem cenas o que eu quero fazer, principalmente o que é efeito. As caetanadas, né, que eu apelido. Assim, vai ter uma caetanada aqui que eu já sei, assim, o que vai, porque eu dirijo conduzindo para aquilo. E eu trabalho na luz, assim como quando você pega uma ópera, você começa a trabalhar muito com ópera, você entende que a dramaturgia, né, o libreto de uma ópera é uma escala, né? Ele é um cronogramazinho, assim, que você enxerga assim quando começa o negócio, quando tem um conflito, quando o auge do negócio, quando a música, não sei o quê. Aí aquele momento embaçado. A luz, para mim, tem que fazer o caminho da música, nesse sentido. Tem que ter momentos, óbvio, que toda ópera tem... As óperas que tem balé, por exemplo, tem momentos que é o balé, então a luz muda. Então tem momentos que pedem. Então eu desenvolvi a minha sensibilidade para isso. Quando eu vou estudar um libreto, eu já começo a marcar o que é luz, porque muitos libretos de ópera pedem isso. Tem muitos libretos de ópera que tem cenas de guerra, e nessas guerras tem canhões, e esses canhões vêm acompanhados de som. Tem muitas óperas que tem tempestade. Essa tempestade é luz, né? Tem muitas óperas com efeitos de tempestade, de tiros com canhão, onde mudam as coisas, ou personagens escondidos. Então eu começo a desenhar tudo que me diz respeito a revelar. A revelação, que é um dos sinônimos de luz, né? É revelar. Você não ilumina, você revela a cena. Né? Quem ilumina é o Papa, é Deus. A gente revela a cena. Você encaminha o olhar do público, né? Você revela tramas, subtramas. Você trabalha com a sombra. A gente trabalha com a sombra. A gente não trabalha com a luz. Né? Eu costumo dizer que a última coisa que eu ilumino é quem está em cena, o ator ou o cantor. Porque o que eu preciso revelar é um estado de espírito, é uma atmosfera. E ópera é música, e música é atmosfera. Então, assim, quando você começa a estudar muito isso, você vai entendendo que a coisa vai ficando mais orgânica. Porque você começa indo pelo entorno. Se o cenário tem uma estante, eu começo por essa estante, por essa atmosfera. Quando eu começo a desenhar a minha luz pelo que está no entorno dos personagens, eu chego no personagem. Eu sei que muitas pessoas podem achar isso uma heresia e tudo, mas não é o ator ou o cantor que me mostra. Nunca, nenhum ator, nenhum cantor em cena me mostrou que ele precisa de uma puta de luz. E todos os meus artistas que eu ilumino são super bem iluminados e lindos, e fotos incríveis dele, mas não são eles que me dão essa luz. É o que eles falam, é o que eles cantam, é o que está no entorno. Quantas e quantas vezes a gente não fez uma luz, tirou uma foto e mostrou para o ator fala assim, gente, tem isso aqui atrás de mim? Tipo, ele vê um facho, né? Várias vezes. E aí as pessoas ficam assim. Eu tenho um amigo maravilhoso, o ator, o Rodrigo Lopes. Quando eu fui dirigir uma peça do Tom Stoppard, ele falou assim, só vou aceitar fazer essa peça porque eu preciso renovar minhas fotos de perfil no Facebook. Eu preciso estar em cena com uma luz assim. Então, mas por que não é ele? Não é a pessoa, é a história, né?
é o que está no entorno. Então, quando eu ilumino o entorno, quando eu ilumino a atmosfera, quando eu chego na não matéria, quando eu chego nessa coisa, com fumaça ou sem fumaça, porque com fumaça define melhor, mas quando eu chego, por isso que o meu diálogo muito é com um cenógrafo. Quando eu chego com um cenógrafo e entendo tudo, o que é, onde está e quais são as nuances daquilo, o ator já está óbvio que vai ter momentos que a gente vai fechar no ator, ou especificamente, ou no cantor, porque tem cenas fechadas, cenas blá, blá, blá. Eu não estou falando de obviedade, estou falando de o que dá, o que manda é revelar, é a revelação da história, e é luz, entendeu? Então, assim... Tem uma pergunta aqui que eu acho que é boa, é bem interessante para você. É o Flávio. Ô, Flávio, beijão, cara. Ele está perguntando aqui, como que são os ensaios de ópera, já que ela demanda tantas pessoas no elenco e músicos? Como você particiona isso? O ensaio de ópera é uma coisa muito... Quando eu assisti a primeira, eu vi a primeira, eu não entendia direito o que estava acontecendo. Minha primeira experiência com ópera foi com Yakov Hillel, né? Eu fui assistente de iluminação dele, numa ópera no Municipal, Elixir do Amor. E no primeiro ensaio era tudo intercalado, tudo cortado. Primeiro era solista, depois ele trabalhava com figurante, depois ele trabalhava com coro, porque tinha aqueles... Eu demorei... uns 2 dias, 3 dias para entender. Aí eu cheguei do lado do assistente e peguei o cronograma do assistente. E aí eu vi que tinha ensaio. Eu chegava no teatro 4, 5 da tarde, ficava até às 10. Mas eu via que tinha ensaio da orquestra desde as 8h30, 9 da manhã, não me lembro, 9 da manhã. E aí tinha aqueles ensaios da orquestra. E tinha toda a nomenclatura, né, do que são os ensaios, né? Ensaio à italiana, o que é ensaio de conjunto, o que é... E eu falei assim, irmão, quer saber? Eu tô aqui e era meu sonho fazer ópera, porque nos grupos de pesquisa eu cheguei ao Meyerhold, que é um encenador russo, e ele dirigia óperas do Wagner, Richard Wagner, e aí eu fui estudar Richard Wagner, e aí meu mundo abriu, porque era exatamente aquilo que eu queria fazer, só que eu não conseguia fazer aquilo no teatro. Então eu queria fazer ópera para chegar naquelas teorias wagnerianas. E aí eu queria entender como que... Não era o meu papel estar lá no ensaio da orquestra às 9 da manhã, nem o iluminador vai, né? Hoje eu não vou em todos, eu vou nos que eu dirijo e olhe lá, assim, porque como eu fico o dia inteiro no teatro, tem que pensar a luz e tudo, eu tiro essa parte, assim, para descansar. Mas quando eu estava começando, eu ia desde os ensaios da orquestra, parava para o almoço, entrava nos ensaios dos solistas à tarde, intercalados, e aí depois vinham os ensaios do coro, onde no ensaio do coro o diretor encaixa tudo que ele fez à tarde com os solistas, para que os solistas não fiquem repetindo a mesma coisa durante 2, 3 períodos. Então, ele tinha sempre um delay nas cenas, né? O cara ensaiava uma cena hoje, e essa cena só ia ser repassada com o todo no dia seguinte, porque à tarde ele fazia com o solista e à noite ele fazia com o coro e a figuração. Então, quando ele encaixava o solista, o coro já sabia onde o solista ia estar, com quem que o solista ia falar, e aí parava, fazia tudo. Aí eu comecei a entender aquilo, e eu falei assim, meu, isso é tipo cinema, né? Que não tem uma ordem. Aí fudeu a minha cabeça, porque eu tinha que dominar a ópera inteira. E isso pode ser uma bobagem, assim, a gente falando. Você faz isso no teatro, você lê Hamlet inteiro, você sabe que Hamlet, se você quiser... Mas em ópera, existe uma coisa que, quando você está no teatro, o ator, ele se mata 20 vezes, né? Ele cospe, se mata, se joga, sangra e tudo. Música, cantor, não, cantor se poupa. Porque cantor, diferente de ator, cantor é um atleta, né? Ele tem a voz, ele só depende da voz. Ator é corpo, é voz, é tudo. Cantor é só a voz. Então ele se poupa. Então você tem que ter domínio
do espetáculo como um todo, para entender o gráfico dele, e a partir daí desenhar o espetáculo em sala, para depois fazer a mise en place, e na mise en place começar a mudar determinadas coisas por acasos, excepcionalidades, ou necessidades técnicas, ou tudo. Quando eu aprendi isso, que eu não preciso, porque no teatro parece que todo mundo sempre me pergunta qual a diferença de ópera para teatro. Tem essas pequenas diferenças que pode parecer uma bobagem, mas assim, no teatro parece que a gente quer acertar na primeira. Os atores, eles ficam arrasados quando eles saem de um ensaio e esse ensaio foi ruim. Cantor, ele não precisa dar um dó sabe, natural, agudo. No primeiro dia, ele nem pode, ele não vai fazer isso. Não. Né? Ele não está aquecido. Ele não está aquecido para aquilo. Então, assim, quando eu comecei a entender essas particularidades, e aí depois eu fui dirigir também peças de teatro, a coisa facilitou mais no diálogo com o ator, e o meu sonho era sempre que atores assistissem ensaios de ópera, para entender essa escala, sabe, de energia, e como uma equipe unida ali, uma equipe toda à sua disposição, porque um cantor é uma diva, né? Ele é um atleta. Então ele está ali com um figurinista, ele está ali com um iluminador do lado, ele está ali sendo observado. Ator é mais recluso ali. Então ele quer acertar na primeira, ele quer que as coisas sejam do jeito dele e tudo, mas tem tanta coisa por trás. Então, assim, por um lado, isso me afastou um pouco de teatro. Porque eu comecei a não me sentir bem, não me sentir à vontade nesse meio, assim, onde as coisas precisavam ser produzidas de uma maneira... Eu vou te falar uma coisa, cara, que assim, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com a minha faculdade, né, que foi o Aurélio, né, o Aurélio de Simone, que o teatro, quando eu falo teatro, eu falo o que é cênico, né, ele é uma arte coletiva, ele é uma arte viva, pulsante e coletiva por excelência. Então, se as pessoas não compreenderem e não compreenderam que tudo para funcionar tem que funcionar em harmonia e cada elemento é fundamental para que aquilo aconteça, essa pessoa não compreendeu o que é fazer teatro, enfim, né? Mas são formas e formas de trabalhar, né? Assim, se você pensa, por exemplo, na história do teatro, nos grandes caras, assim, e eu até entendo, porque eu passei um pouco por isso. Assim. Se você estuda, por exemplo, Grotowski, você entende que no Grotowski a criação só vem pelo excesso físico e pelo cansaço, você leva aquele ator num estado de nervos, né? E é aquele estado de nervo que faz com que ele crie. Né? Eu trabalhei com Antunes, trabalhei 2 anos no CPT como ator, eu fiz um espetáculo como ator, viajamos fora do Brasil, o Drácula e outros vampiros. Então, assim, é a forma, é o jeito de trabalhar, aquela rispidez e aquela maneira de conduzir o trabalho, além da personalidade, é uma maneira, é uma técnica, é um jogo. Né? É um jogo. Então, assim, não é nem a desunião e a falta de harmonia que me incomoda, porque eu tô acostumado a trabalhar com divas, né? Os pitis em ópera, você não tem noção. Os pitis em ópera são sensacionais, são filmes. Tem muitos, coisas né? Assim, da minissérie, porque a ópera, o tamanho da ópera é o tamanho das qualidades e dos defeitos. Tudo é grande. Porque tem muita coisa envolvida. Quando eu falo que quando eu sento, eu não me dou ao luxo de ficar pensando assim na mesa, assim, o que vem agora? Acende essa luz. Eu não posso me dar ao luxo, porque tem muito dinheiro, pouco tempo de trabalho ali. Então, eu ia te perguntar. Então, assim, essas relações precisam ser muito dinâmicas e rápidas. Então, assim, a coisa da falta de harmonia e de não sei o quê,
O que me incomoda mais é a busca pelo esse resultado final, né? Porque o desgaste das relações, eles existem. Em teatro, então a gente não... Eu não consigo usar a palavra harmonia em teatro. Eu acho que está sempre em conflito. É raro um espetáculo em harmonia, né? É raro. O resultado está ali, né? Mas é difícil. Então, assim, essas tensões, eu preferi viver isso mais na ópera do que no teatro. Porque eu consigo ver o resultado na ópera. Eu conseguia ver o resultado na ópera quando eu fiz essa opção, né? Então, uma das coisas que me fez afastar um pouco do teatro e me dedicar mais à ópera, né? Então... O Caetano, quanto em média, quantos ensaios antes do mise en place? Não, o mise en place, na verdade, é quando você vai para o palco. Quantos ensaios gerais você faz em ópera? Olha... Antes da abertura para o público. Geralmente é assim, o cronograma, de uma maneira geral, é dividido, por exemplo, se uma ópera tem, vamos supor que uma ópera tem 3 atos, geralmente é um ensaio de conjunto por ato. Esses atos são curtos, geralmente primeiro e segundo ato num dia, no outro dia o terceiro, primeiro e segundo. Então, o ideal, quando eu dirijo, eu gosto de fazer um ensaio de conjunto por dia, porque eu posso repetir aquele mesmo ato 2 vezes. Mas, de uma maneira geral, tirando o período de pré-produção, mas quando começa o ensaio, o dia que começa o ensaio, quando começa o ensaio, 15 dias antes, começou o cenário a ser construído. Então, assim, do ensaio até a estreia, até a primeira récita, invariavelmente é 1 mês de trabalho. No Brasil chega 1 mês, 40 dias no máximo, raríssimas óperas. Mas em 1 mês você monta qualquer título. De títulos complexos até títulos simples. Mas precisa de 1 mês. Por que precisa de 1 mês? Porque primeiro, geralmente é 1 semana de ensaio de sala. Que é um espaço que está lá marcado no chão e tal. Depois, aí é a mise en place, que dependendo da duração do espetáculo, tem 2 dias de mise en place, 1 dia de mise en place. Aí depois são os ensaios, na mise en place é com piano. E depois tem os ensaios de conjunto. Os ensaios de conjunto são com a orquestra. E esses ensaios costumam ser divididos entre o diretor cênico e o maestro, que é quando pode parar. É quando o diretor pode parar a orquestra, quando o maestro pode parar o diretor, e é quando você vai se acertando. São os ensaios de conjunto. Esses ensaios de conjunto, geralmente, se a ópera é grande, a gente costuma fazer 1 ato por dia, repetindo 2 vezes o ato. E aí, depois dos ensaios de conjunto, que é quando você corrige tudo, aí você tem os pré-gerais, né? Você tem o pré-geral, que aí é aconselhável não parar, né? Porque você precisa entender o andamento de tudo, né? Toda a parte técnica. Geral, geralmente tem 2 gerais, né? 1 pré-geral, 2 gerais e aí as récitas. E antes disso, antes do público todo, você tem um ensaio técnico. Nesse ensaio técnico, geralmente a gente faz com gravação ou com piano, que é para, assim, todas as mudanças de cenário e tudo, você faz nesse ensaio técnico. E nesse ensaio técnico, geralmente não tem elenco, se tem figurante, entra figurante para fazer as mudanças, ou se tem alguma coisa muito específica de mudança, mas é um ensaio da técnica, é o ensaio que a técnica tem, que geralmente a gente trabalha em 1 ou 2 períodos para isso. Então, assim, dentro desse cronograma, trabalhando de trás para frente, contando com a pré-produção, você monta em 40 dias a 2 meses. Né? Claro que você foi contratado ou contatado 1 ano, 8 meses antes. Né? Então, você tem tempo de estudar tudo aquilo para quando chegar, porque aí o ritual é você chama, o título é tal, você aceita, e você pede um tempo de 3, 4 meses, 2 meses, apresenta um projeto primeiro artístico, esse projeto artístico ele é aprovado, aí aprovado ele modifica coisas, pode modificar o projeto artístico,
Aí, com uma maquete, ou com esboço, ou com tudo que você apresenta, produção, direção, equipe toda faz as observações, a partir de tudo ok, vai para o projeto executivo. Entrando no projeto executivo, entra o Bretas. Aí é construção. Aí, isso que eu ia te perguntar. Você, quando está dirigindo a ópera, é você que indica a sua equipe que você quer? Cenografia, figurino? Equipe artística, sim. Equipe de execução, não. Dependendo, alguns diretores, quando tem bala na agulha e também tem parte do patrocínio, consegue escolher a equipe que quer trabalhar. O Jorge Tacla, por exemplo, é uma pessoa fenomenal, incrível, profissionalíssima, que escolhe a equipe de construção dos cenários dele, né? Não importa o teatro que ele esteja. Então, assim, são raros, né? Porque geralmente os teatros públicos, você tem que passar por todo aquele processo de licitação, né? E aí você tem que apresentar o projeto para todos e tudo. A menos que tenha no cenário uma coisa específica que seja para aquela pessoa fazer e tudo. Mas, de uma maneira geral, são processos de licitação, porque são teatros públicos e etc. Quando são produções independentes, de ópera, aí sim, porque aí é patrocínio, então você escolhe absolutamente todo mundo, né? Junto com a produção, você vai lá e escolhe, porque aí você consegue fazer o acompanhamento junto com a produção, né? Mas nos teatros públicos, não. Essa última ópera que você foi fazer na Itália, como que você chegou até ela? Eu conheço, quem dirigiu essa ópera foi o Alex Aguilera, que é um grande diretor, um dos diretores brasileiros mais famosos, conhecidos fora. Ele é radicado na Espanha, dirigiu em todos os grandes teatros do mundo. E nós somos amigos de classe, assim, conhecia via internet, porque sabia de todas as coisas e tudo. O ano que ele foi para Manaus, eu não fui, ele foi em 2010. E eu tinha um assistente, que era o Moisés Vasconcelos, que trabalhou comigo uns 3, 4 anos em Manaus. Tive vários assistentes, mas tive o Roberto Cohen, que foi excelente. O assim, Beto Cohen é incrível, né? O Cohen ficou comigo uns 7 anos, se eu não me engano, 8 anos, e depois do Cohen foi o Moisés. E tive o Wagner Antônio também, que fez bastante coisa comigo, mas ele entrou em Belém, ele não fez Manaus. Mas Manaus, quando eu saí, um ano depois, 2010, ficou o Moisés. E o Alex Aguilera estava indo para lá, e aí eu fiz toda a coisa. Não, o Moisés vai assinar, você está super em casa, um cara super incrível, você vai adorar e tal. E a gente sempre teve essa coisa, a gente troca muitas informações e tudo. E quando a gente se conheceu pessoalmente quando eu fui para Paris, trabalhar no Teatro Châtelet, e aí a gente sempre ficou com aquela, um dia a gente vai fazer alguma coisa juntos, vamos fazer alguma coisa juntos e tal. E aí ele dirige fora bastante coisas. E às vezes ele tem autonomia para indicar equipe. Porque a gente trabalhou nesse teatro em Palermo, né, no Teatro Máximo, que é o terceiro maior teatro de ópera da Itália, né, e aí eles queriam um iluminador local. E hoje na Europa, eles não pagam mais estadia, não pagam, eles fazem o seu cachê, e com aquele cachê, aliás, isso é bem normal na Europa, com aquele cachê você vai e faz tudo. Você aluga um flat, você come, dentro daquele cachê. Né? Com cantor também. Quando eu fui para Paris, foi a mesma coisa. Eu consegui pelo Teatro do Châtelet a ajuda de custo de alimentação, então eu tinha um per diem, né? E não pagava comida, mas a minha estadia e o meu assistente, que eu levei um assistente para Paris, que foi o Roberto Borges, eu paguei do meu bolso, paguei a passagem do Roberto, paguei porque eu queria me sentir seguro com o Roberto, que também falava francês super bem, e aí eu queria me sentir seguro, precisei dele. Agora... Só para não te cortar, eu fui chamado para ir para a Itália, eu fui convidado para ir para a Itália alguns anos atrás para criar a luz de um circo, né? Que entraria numa turnê e era um circo tipo Soleil, né?
E aí eu fui para a Itália para fazer uma reunião com os donos do circo e tal, voltei para o Brasil e fui para a Turquia, porque esse show estrearia na Turquia, né? E aí os caras entraram com essa mentalidade, né? Ah, mas você vai ter que arcar com essa estadia, tal, isso, aquilo. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu fui para a Itália, fiz uma reunião na Itália com os caras, não falamos nada de dinheiro. Quando eles tentaram entrar no assunto dinheiro, eu meio que me esquivei. Voltei para o Brasil. E aí eu rapidamente comecei a fazer uma pesquisa ali em Antalya, que foi para onde eu fui na Turquia. Eu comecei a fazer uma pesquisa rápida de hotel, né? E aí eu consegui fazer isso, eu consegui fazer uma pesquisa de preço e tal, e aí eu acabei embutindo esse valor no valor de criação. Então, na verdade, eu consegui fazer em ópera, não sei se você conseguiria isso, porque existe meio que uma tabela, assim, que eles têm, né, assim, nesses teatros, que, aliás, caiu bastante, assim, né, esses valores, assim, 30%, 40%, os valores de criação, assim, porque eles se baseiam mais ou menos nos cachês, assim. O iluminador, numa escala, assim, hierárquica, ele está abaixo do cenógrafo. Dependendo dos teatros, por exemplo, muitos na Alemanha, de produção de ópera, o iluminador está abaixo do figurinista. Então você tem o diretor cênico, o cenógrafo, o iluminador e o figurinista, assim, um emparelhado no outro aqui, dependendo muito das produções, né? Então, além dessa hierarquia, existe essa tabela de cachê que um não pode ultrapassar o valor do outro. Então, se eu tenho o meu cachê e eu jogo lá na altura, eu vou passar o valor do figurinista ou do cenógrafo, então fica inviável, né? Então, essas discussões, assim, eu tenho viajante, né? Então, eles resolvem isso, mas é muito difícil. Tanto que eu consegui negociar, por exemplo, quando eu trabalhei 6 anos, 6 ou 7, não me lembro agora, 6 anos na Colômbia, em Bogotá, nas temporadas líricas, e o meu assistente era o Wagner Antônio. Então, no segundo ano, eu consegui fazer com que eles pagassem a passagem aérea dele, e o cachê do Wagner eu pagava do meu cachê. Então eu tinha um cachê, e esse cachê eu acertava com ele, e o valor era, dependendo do meu cachê que oscilava, era de 30% a 40% o valor do assistente. Uhum. Então, a gente negociava a alimentação, na Colômbia eu conseguia fazer isso, e estadia. Então varia muito. Agora, na Europa é bem jogo duro, assim, de negociar. Mas foi o Alex que me levou para esse teatro da Itália, onde a gente fez essa La Favorite, né, essa ópera. E foi uma experiência incrível, porque é um teatro histórico, né? Foi filmado o Poderoso Chefão, lá, aquela cena famosa da escadaria e tudo. E é um teatro de ópera, no cotidiano de ópera, com aquele ritual todo, aquele exército de gente trabalhando. Então, assim, foi uma experiência muito, muito incrível, assim, de ver, mas eu fiquei um pouco decepcionado, porque a qualidade técnica dos equipamentos não eram boas, eles alugavam muita coisa, né? Um teatro muito antigo e eles não têm um budget. Eles têm um budget alto, mas não para trocar todo o equipamento que precisava. Então, assim, eu trabalhei com muita coisa locada, e o que eles tinham fixo na casa, por exemplo, que é mais de 90, que eu não podia mexer, não podia mudar de lugar, porque tem uma mentalidade, né? Aqueles Revolution, sabe? Aqueles PC que fica trocando gelatina. É um horror, umas bombas. E aí eu tinha que trabalhar com aquilo, e aquilo tinha 10 em cada vara. Era surreal, assim. Eu não podia enfiar nada, eu tinha que trabalhar pelas beiradas. Então, era uma coisa... E tinha muito telão pintado. Era uma coisa assim. O Alex quis me levar porque ele já ia trabalhar com um cenário antigo, né, todo clássico, né, e muita coisa era do acervo do teatro, então ele queria uma luz um pouco mais moderna, que dialogasse mais com a direção dele, né, então ficou essa mistura e foi incrível. Só para te cortar, esse A2 Lighting Design entrou, eu acho que é o Wagner Pinto. Eu vou deixar publicamente aqui. Eu vou deixar publicamente aqui registrado que eu mandei mensagem pro Wagner, ele viu meu áudio e ele não me respondeu. E ele perdeu o elogio que eu fiz para ele.
E vem cá, mas foi fácil trabalhar, fazer esse trabalho? Foi o primeiro trabalho que você fez com ele? Com o Alex foi o primeiro. E como foi, assim, você se entende? Não, ele já me conhece, então, assim, não teve problema nenhum. Tem uma coisa nesses trabalhos que eu fiz, com exceção de Bogotá, onde eu tinha mais intimidade com o diretor, com o cenógrafo, que era o Nicolas Boni, que trabalhou muito no Brasil, e o Alejandro Chacon, que me levou, que também é o diretor cênico, eu conheci ele em Manaus, tinha mais intimidade com ele, embora eu tenha intimidade com o Alex. Os dois trabalhos que eu fiz na Europa, em Paris, que era com o Emílio Sage, que foi incrível, o The Sound of Music, que foi um musical, e esse com o Alex também, por razões distintas, eu fiquei um pouco inseguro, assim, porque esses dois teatros são teatros muito famosos, o Teatro do Châtelet e o Teatro Máximo, e eles têm uma estrutura de trabalho muito rígida, né? Então, por exemplo, eu não podia montar a luz que eu queria, né? Eu mandei um mapa, e aí o meu mapa, o cara chegou e falou assim, ele deu risada, ele falou, a gente vai montar seu mapa depois. Tipo, eu não estava entendendo, sabe? Você vai montar depois. E eu não levei assistente também para a Itália. Então, eu fiz todo o mapa aqui com o Nicolas Caratori, que é meu atual assistente em ópera. Tá aí, inclusive ele tá aí. Tá por aí, o Nico entrou? O Nico fez ópera tem isso, né? Você estuda o cenário com muita antecedência, então eles mandam todas as coisas bonitinhas, todo o material. E aí, junto com o Nico, o Nico fez uma pesquisa. Eu não tinha ideia do que era aquele rider que eles me mandaram, daqueles equipamentos. Passei toda a relação pro Nicolas. O Nicolas deu uma estudada para falar o que é, esse daqui é um refletor tal, isso aqui faz isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê. E a gente não entendeu direito como estavam as coisas na vara. E eu só fui entender quando eu cheguei lá. Aliás, eu tirei foto, mandei pro Nicolas, eu falei assim, me fodi, vou ter que mudar tudo, porque eles colocavam a luz não em vara, eles colocavam num box truss, assim, e jogava lá em cima, num Q50, Q30, que caralho, sei lá o quê. E ficava esses revolution todo assim, só que esse box, ele era menor do que a vara de cenário. Então, ele era menor do que a boca de cena. Então, eu tinha 10 box com essas coisas, montados, e era menor. Então, estava ali. Então, eu tinha uma limitação. Então, estava o negócio ali. Então, a boca de cena tem 14 metros, o negócio tinha... Não, era mais, não era 14, 16 metros. O negócio tinha 12, sabe? Então eu tive que... Aí quando o cara viu que eu tinha elipsos, pares, outros movies, ele falou, não vai dar. Aí eu comecei a fazer o brasileiro, né? Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, não tá usando essa vara, vamos pegar essa vara e usa isso daqui, a gente põe na ponta. Aquela varanda pode... ninguém pendura ali porque é coisa do incêndio, não sei o quê. Com quem eu falo? Aí tem eu lá que gastar o meu italiano espanholado. Eu falava italiano, acho que não estava falando italiano, e eles falavam espanhol comigo porque achava mais fácil falar espanhol. Aí ele falou, não, pode pendurar, mas aí a gente tem que pegar não sei o quê, o bombeiro dá não sei o quê. Aí eu fui improvisando, né? E mudei o mapa inteiro de luz. Só que uma coisa que eu não podia mudar era que muita coisa era telão pintado. E telão você tem uma técnica para iluminar, né? Você tem que iluminar de frente, tem que iluminar de lado, você tem que iluminar de trás, você tem que disfarçar as rugas, tem que ter uma... Então, assim, é uma coisa muito complexa de fazer, que eu, aliás, aprendi bastante com Hélio Eichenbauer, quando eu fiz uma ópera no Rio de Janeiro, e a base do cenário dessa ópera Nabucco era telão, e o Hélio, como bom discípulo do Svoboda, me ensinou pela primeira a iluminar telão. Ele falava assim, olha, isso pode ser... Se o tecido é assim, você pode iluminar de contra. Se eu faço com aquele tecido que eles chamam casca de ovo, né? Que geralmente tem uma pintura de uma paisagem, no caso desse, tinha uma catedral, era o interno de uma catedral, e tinha aquelas janelas. Essa janela é feita com esse tecido casca de ovo, que é tipo um PVC, né? Um plástico, né?
E isso você pode iluminar por trás, porque é aí que dá a perspectiva, que dá a brincadeira toda. Então, quando eu cheguei lá, era tudo isso. Eram todos os cenários recortados com essa coisa. E a perspectiva da pintura tinha que vir na luz. Então eu tinha que pegar fontes e iluminar pedaços da coisa. Porque um telão você não ilumina ele inteiro igual, né? Você ilumina por pá. Então eu já sabia aquilo. Então eu tinha que fazer o clássico e buscar alternativas para defender um pouco mais um desenho mais recortado, e não aquela luz fixa que eles costumam fazer, né? Enfim, eu disse tudo isso para falar que foi a mesma coisa mais ou menos em Paris, e que, particularmente, eu não fiquei satisfeito com o resultado, porque eu não tinha controle daquele... É uma máquina, eu não tinha controle daquele tempo. Por exemplo, em Paris eu fiz a luz... eu tive 15 dias de palco, 15 dias para montar a luz. Montar, afinar, gravar. É bastante E foi mais tempo. fácil trabalhar em Paris do que na Itália? Foram dificuldades diferentes. Foram dificuldades diferentes. Não foi horrível e não foi maravilhoso. Mas foram dificuldades diferentes. Mas tem uma coisa que a gente... Eu sou acostumado a entrar, eu fico na cabine, eu não fico na plateia. Eu assisto os espetáculos na cabine. Muito recentemente, eu passo a minha luz para os operadores da casa ou outros. Ópera, geralmente, eu operava. Então, eu estava acostumado. Né? Em Bogotá, por exemplo, eu ficava na cabine, eu fazia o meu contrato terminar quando acabava a última resta, porque eu operava. Em Manaus, eu sempre operei a minha luz. Eu sempre operei. Belém, até a metade, durante 5 anos eu operei, os 2 últimos eu já não operava mais. Então, assim, eu tinha essa mentalidade, eu acompanho, né, eu fico muito presente. Em Paris, depois que estreou no primeiro pré-geral, tinham acho que 2 pré-gerais, no primeiro pré-geral, tinha uma cena de balé, e olhando o palco de frente, do lado direito, tinha uma saída, tinha muita transição de balé ali, e estava um pouco escuro. E eu quis aí eu estava no intercom, o cara estava na cabine, e eu falava para ele que eu ia mudar, eu estava com um mapa na minha frente, eu queria um número tal, ele falou que não podia, que eu tinha que falar com o diretor de palco, que era uma italiana. E a diretora de palco me deu uma lição que eu nunca mais esqueci. Isso foi em 2009, hein? Eu já era macaco velho. Ela pegou, ela virou para ela e falou assim: nossa, Lucia, eu precisava... Tá no escuro, o balé tá no escuro, eu só tenho essa correção para fazer. Um espetáculo de 3 horas de duração, eu tinha uma cena que eu precisava só pré-geral, não tinha nem público. Ela falou para mim assim: você teve o palco 15 dias para preparar a sua luz, nós, com todo o cenário, todo o figurino, maquiagem e todo mundo à sua disposição. Se você não fez o seu trabalho até hoje, estuda. Que isso, cara? Eu virei para o meu assistente, o Roberto Que isso, Borges. Cara? E eu virei para o Roberto Borges e falei assim: ela mandou estudar? Que ela falou Que em isso, francês. cara? Ela falou em francês, aí eu peguei e falei assim: ela mandou estudar, mas... Aí eu fiquei tão chocado. Aí eu fui falar pro diretor, revoltado. Eu falei assim: eu quis pôr a lá. Aí o diretor, ele falou assim: aquilo não me incomoda, é assim mesmo, não pode ir. Tanto que era assim que isso foi num pré-geral. No ensaio geral, para entrar no teatro, o meu cartão, não só o meu, mas de todo mundo, toda a equipe, é desmagnetizado. Eu não tenho acesso à cabine. Eu não podia entrar na cabine. Não posso falar com ninguém. O espetáculo está pronto, você não altera o espetáculo depois do ensaio geral. Você entregou o espetáculo. E assim foi na Itália também. Em Paris, eu peguei o coreógrafo e falei assim: bicha, ali tá escuro, você vai ter que jogar as pessoas para lá. Eu peguei ele num dia e falei, e aí resolveram a coisa, mas a luz não foi mudada. Na Itália,
tem uma coisa que eu não tinha tempo. Então eu gosto de gravar, de ter todas as coisas, eu não tinha tempo. E aí eles falaram assim, não, enquanto tá rolando o ensaio de conjunto, vai fazendo, vai gravando a luz. Eu falei assim, não, eu não vou ficar piscando luz enquanto tá os caras ali. Eu falei assim, se você não fizer isso, você não vai ter tempo. Eu não quis. Eu achava que eu ia ter tempo. Só que o meu trabalho, eu trabalho lento, né? E eu vi que eu não ia ter tempo. Então eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, que é durante os ensaios de conjunto, ensaio com orquestra e tudo, colocando luz. E gravando, eu falei assim, salva isso, grava isso como número 700, número 8. Eu anotava e depois eu deixava, porque eu não ia ter tempo. Que isso, Então, Caetano? assim, então, assim, eu ficava muito tempo para iluminar os telões. Então eu levava, assim, tipo, 3 horas para iluminar 2 cenas, que tinha troca de telão. Quando eu tinha que fazer as massas, eu não tinha tempo, porque eu tinha que fazer o cenário. Quando eu vi que eu não ia realmente ter tempo, faltava assim 4 dias para a estreia, e que eu já estava fudido, eu comecei nos ensaios a separar grupos ali de coisas na mão, e começar a recortar, a dar volume. E aí foi o que me salvou. Mas era uma coisa que eu não... É uma coisa que eu não faço, definitivamente não faço. Então, assim, essas experiências foram incríveis, estão no meu currículo, aumentaram o meu cachê na vida, mas foram um pouco frustrantes nesse sentido da forma como você está trabalhando e como você entra no mercado internacional para trabalhar de um jeito. Claro que se eu fosse o Bob Wilson, se eu fosse um puta iluminador conhecido, não sei o que, a coisa seria diferente. Mas eu entrei na indústria. E essa primeira experiência é muito chocante nesse sentido, porque você tem que estar muito sereno, né, para não ter um ataque, porque você quer fazer o melhor, né? Então é assim, é difícil, é difícil. Você, assim, a gente só tem mais 9 minutinhos. Você acabou de fazer um musical grande, né? Que é o Dana Summer e tal. O que você vê na diferença de fazer uma ópera e fazer um musical? O que pode ser comparado? Aqui é igual aqui? Qual é essa diferença Nada de comparado. dois? Eu não comparo. Bom, eu acho que primeiro que eu não sou muito dos musicais, estou entrando meio que agora. Esse é o, acho que 3º musical que eu faço na vida. Quarto musical. Dana Summer é um show, né? Não é musical, é um show, né? Se eu soubesse que era show, que era aquela bomba que eu ia pegar, eu teria cobrado quíntuplo. Ou não teria aceito, sabe? Porque foi muito trabalho. E é um show, ficou incrível. Foi um puta desafio para mim, porque eu não gosto muito de trabalhar com cores, por exemplo. Eu faço um estudo de cor em ópera, eu trabalho de uma maneira muito comedida com cor. Raríssimas coisas me chamam cor, assim, que eu vejo cor. E Dana Summer é um show, ele tem um cenário... Ele é muito colorido. Ele é um espelho e ele é colorido. Então ele retrata os anos 70 e os anos 80 da disco, e a era disco é uma era de glitter, de brilho, de cor. Os figurinos são coloridos e o cenário é de espelho. E tem projeção mapeada, né? Tem projeção a pino no chão e tudo. Num cenário, num piso branco. Então, assim, foi muito difícil, tecnicamente muito difícil, exigiu muito, foi muito exaustivo. Foi um trabalho. Quantos dias assim... você trabalhou nessa luz, Caetano? Agora eu esqueci, mas o Nicolas anotou, foram 90 horas de luz para mais de quase 300 quilos. Foi insano. Como que foi trabalhar com o Falabella nesse trabalho? Cara, foi liberdade total. O Falabella me deu 2 indicações de uma coisa
específica, assim, mas uma coisa mais geral, uma coisa meio, nem específica, uma coisa assim, mais da atmosfera do que era. E ele viu a luz chegando. E uma hora ele falou, eu acho que você tem que estourar tudo logo no começo, mostrar o globo, mostrar tudo, e depois você vai segurando. Porque os primeiros 15 minutos que ele viu, eu segurei um pouco a primeira e a segunda música, que ele falou que ele queria ver tudo. Obviamente eu não mostrei tudo, porque senão não ia ter carta na manga, mas eu já mostrei plateia, já incluí o público dentro do que ele queria isso. Foi a única observação mais pontual que ele fez. Fora isso, ele assistiu, ele foi se surpreendendo com a luz dia a dia. Então, durante 5 dias, que foi o processo de gravação, 5, 6 dias, cada dia ele viu um pedaço. Mas assim, cada música tem 4, 5 viradas, então assim, era um show. Ópera não tem muito isso, né? Não tem... ela pede... quando ela pede movimento e tudo, está muito atrelado na música. Eu não preciso ficar gastando efeito. Né? Então, musical, num certo sentido, o Zorro que eu fiz pedia muito isso, né? Tem uma outra mágica, uma outra estrutura, assim. Mas é muito diferente de... Dana Summer, você tem noção de quantas kills vocês usaram? 300 e poucas. 300 e poucas. Eu devo estar até com o roteiro. Ah, não, esse roteiro, já guardei o roteiro. Era acho que 300 com... O último grande espetáculo que eu fiz, que foi o Irma Vap, era 1h45 de espetáculo com 300 kills. Mas eu vi, cada respiro você tinha kill com follow, uns 6 follows. Não, se a gente for contar follow, passou de 500 kills, cara. Insano. Porque tem uma narrativa, né? Você tem a parte que é cantada, você tem a dramaturgia, e depois da dramaturgia ela volta para o drama. Então, Dana Summer é um show, mas ela tem uma parte do teatro. Então, a luz do teatro, a luz do teatrinho, da trama, da dramaturgia, era quente, era mais aberta. Eu lembro. A luz, quando ia para o show, ela ia se transformando. Então, assim, eu peguei assim, a cartela das cores primárias e fiz um estudo, assim, e não repetia. Então, era muita coisa, era muito movimento. Eu comecei a desenhar, fazer coisas do cenário também. Então assim, a luz precisava desenhar muito aquele espaço, porque espelho não absorve, ele reflete, né? Então, você tem que estar trabalhando com ele, usar os reflexos a seu favor, né? Mas, cara, assim, o reflexo desse espetáculo é incrível, né? Aquela coisa dos espelhos vindo, fechando, e aí ele vem trazendo essa luz, isso ficou incrível, cara. Porque a ideia é que cada fragmento daquilo era um fragmento de um globo de discoteca. Então, o que eu fazia? Eu criei uma narrativa ali que eu antecipava a luz, a gente sabia os momentos que ia virar, então a luz já entrava, às vezes em 3, às vezes em 5 segundos, naquele módulo, e aí quando girava já ia para a plateia, porque a ideia era de um fragmento do globo, né? Então, é uma coisa que pode ser um defeito, mas que virou um efeito, porque eu não tinha como fugir. Eu não tinha como fugir, porque eu tinha que ter a luz quando o negócio estava aberto, porque tinha que iluminar os atores dentro. Só que se eu colocasse quando ele abrisse total, eu perdi a primeira frase. Porque você não vai botar de soco, né? Você vai... Então você, vamos crescendo. E eu falei, Miguel, tem algum problema se a gente ir cegando? Ele falou assim, é para cegar. Às vezes cega, às vezes não cega. Já tá aqui, já sabe que vai cegar. É espelho, não tem como fugir. Não disfarça. Então eu falei, então é isso. Foi defeito que virou efeito. Caetano, mais uma vez foi incrível conversar com você. É sempre incrível conversar com você, seja por WhatsApp, seja ao vivo e tal. E tem 25 segundos, deixa um beijo para todo mundo que vai cair. Eu amo vocês e quando eu entrar no YouTube a gente se fala mais. Me adicione aí nas redes e meu site está no ar. Beijo, cara. Te adoro, viu? Beijo. Obrigado. Obrigado. Tchau.